abençoando sua casa, sua família. Hoje nós vamos falar sobre falsas profecias, né? Que tem perturbado a cabeça de tantas pessoas, tem perturbado o coração de tantas pessoas. Tá essa música aqui que é muito conhecida. Daqui a pouquinho nós vamos estar orando, abençoando sua vida. Vai entrando e vai ficando. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério, para trazer esclarecimento à igreja. Vamos falar sobre falsos profetas, falsas profecias, né? Correr pelos grupos de WhatsApp, uma falsa profecia que ontem, na verdade, hoje e amanhã, né, seriam 3 dias de escuridão na terra, haveria 3 dias de escuridão na terra, e muitas pessoas ficaram atribulados, angustiados. Eu recebi, essa mensagem de vários irmãos aflitos, angustiados, me perguntando o que eu achava, atribulados, querendo de alguma forma seguir a orientação daquela pessoa, e eu fui orientando, esclarecendo alguns seguiram os nossos conselhos, outros acabavam até suspeitando. Dizia: meu irmão, tenha calma, vamos ver, você vai ver como nós estamos com a razão. E aí estamos, querido, chegamos ao dito daquela senhora, que ela disse que no dia 8 de maio, 9 e 10 de maio, haveria escuridão na terra, total escuridão na terra, né? Os demônios seriam soltos, algumas pessoas ressuscitariam, haveriam fenômenos na terra, e chegou, né? Já estamos no dia 9, amanhã é dia 10, e nada disso aconteceu, e nem vai acontecer, porque trata-se de uma falsa profecia, né? Trata-se de uma falsa profecia que vem para atribular, vem para angustiar, perturbar o coração das pessoas. Então, aguardem aí, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre como detectar uma falsa profecia, como detectar um falso profeta, como avaliarmos, como analisarmos. Por isso, aguarde aí, nós vamos estar falando sobre esse assunto muito especial. Você que quer crescer na graça e no conhecimento do Senhor, nós vamos estar orientando vocês. Nós vivemos tempos tão difíceis, onde as pessoas acreditam em qualquer coisa, se deixam ser manipuladas, se deixam ser influenciadas, especialmente quando se trata de fenômenos sobrenaturais. As pessoas têm uma dificuldade enorme, de suspeitar, de avaliar, de testar, de olhar, de verificar, de provar se bate ou não bate com as escrituras sagradas. Querido, você pode provar, a Bíblia manda provar as profecias. As escrituras é quem nos orienta a provarmos as profecias, para saber se elas são ou se não são de Deus. Se elas estiverem contrárias à palavra de Deus, despreze. Pode ser quem quiser que tenha falado. Se contrariar as escrituras, não creia, não se perturbe, não se aflija em vão. Se tiver de acordo com as escrituras, espere, aguarde, conserve em seu coração, porque uma profecia só é verdadeira se ela se cumprir. Se ela não se cumprir, significa dizer que ela é falsa profecia, que ela não é profecia de Deus, porque se Deus falou, Ele cumpre. A Bíblia diz que Ele não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, falando o Senhor, não cumpriria. Por isso, daqui a pouquinho, aguarde aí, nós vamos falar sobre falsas profecias e falsos profetas. Deixa eu mandar alô e abraço aqui para muita gente que está entrando. Presbítero Kleber, um abraço a ele, a toda a sua família, irmão Carlos Alberto, Alexandre, Wanda Souza. Fica aí, entra e fica. Nós vamos falar um assunto muito importante. Douglas Alves, Coach Jackson, Wilson Pontes, Ana Patrícia Castro, Diana Silvestre, Wanda Souza, muita gente aqui no WhatsApp, no meu Instagram e no Facebook da igreja. Se você está aí, manda alô para que eu possa perceber que você está aí. Manda aí um alô, um glória a Deus, um boa noite. Irmão Suderlan, um abraço. Quem mais? Quem mais está nos acompanhando? Rubenízia Sampaio, irmã Regiane, Maria, a irmã Regiane está nos acompanhando. Tem mais alguém aí no Facebook conosco? Ângela, irmão Claudio Anderson, um abraço a toda a família. Quem mais? Franciele Silva,
presbítero Kleber diz te amo, eu também amo vocês. Rômulo, um abraço ao Rômulo, né, o fotógrafo aí oficial da nossa igreja, do nosso pastor Jessé Góes. Clébia Ribeiro, a irmã Fabiola também. Daqui a pouquinho, ó, Gildete Freire, não sai daí, irmão Erinaldo Nascimento. Hoje nós vamos falar sobre falsas profecias, falsos profetas. Como identificá-los, quando devemos crer e quando devemos desprezar. O irmão Jackson disse que é lá do Montes, do pastor Murilo, um abraço. Quem mais? Yanara Costa, Rosângela, irmã Rosa, que o Senhor traga conforto, consolo ao seu coração, irmã Rosa. Que o Senhor traga conforto e consolo ao seu coração. A irmã Missilene, Ana Paula da Silva, Fabrício, Adriana Menezes. Daqui a pouquinho, ó, vou já entrar. 1 minuto eu vou já entrar. A irmã Ângela, deixa eu só encontrar aqui o fundo musical que eu gosto de colocar sempre quando nós estamos falando. Um fundo musical bem especial para pregação, para abençoarmos, né? Para trazer alegria ao nosso coração. Nós vamos começar. Muita gente já, irmão Eduardo aí do louvor da nossa igreja, a irmã Clécia, a Maiara, Mateus, Marquinhos, toda a família do presbítero Kleber, Deus abençoe. A irmã Alcineide, um abraço, irmã Alcineide. Também a Adina Monteiro, a Diele, lá da Água Fria, o Colombo, Orílio Matos. Ei, gente, não sai daí não. Hoje eu vou falar sobre falsas profecias e falsos profetas, como eles têm enganado e têm perturbado a cabeça de tantos irmãos, às vezes até irmãos sinceros, sabe? Gente piedosa, gente que ama a Jesus verdadeiramente, mas se deixa ser manipulado, se deixa ser, sabe, controlado por essas pessoas. Um abraço, Diego, Dávila, Diogo, Letícia, também irmã Evanda, Yanara. Ó, nós vamos entrar, Marília, Lima, não sai daí não, vai ser rápido, vai ser uma palavra rápida, no final eu vou estar orando, mas eu tinha que falar isso com vocês, especialmente com os irmãos lá da Leste Oeste, durante esse mês. E a irmã Márcia Roberta, um abraço, a Edna Maria, irmã Charliane, a Ana Paula da Silva. Nós recebemos muita mensagem, eu recebi muita mensagem no meu WhatsApp. Pastor, essa profecia aqui é de Deus? Não é? Sabe, gente angustiada, atribulada. Eu devo comprar as velas que essa mulher está mandando comprar? Pastor, o que é que eu faço? O que é que eu devo fazer? Sabe, eu fui orientando os irmãos, fui falando a respeito das falsas profecias, dos falsos profetas, fui falando a respeito da volta de Cristo, dos sinais da volta de Cristo, fui falando a respeito de data. Toda vida que se coloca data para se colocar fenômenos a respeito de Cristo, a respeito da volta de Cristo, já descreia, porque as escrituras nos orientam. Próprio Jesus falou lá em Mateus, né, capítulo 24, versículo 36, que a volta dele, a sua volta, nem ele sabia, nem os anjos sabiam, era algo que pertencia ao Pai. O próprio Jesus disse aos seus discípulos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7, eles perguntando, Jesus falando sobre a sua volta, Jesus sendo assunto céu, sendo recebido no céu, e os apóstolos perguntaram a Jesus: Senhor, quando restaurarás tu o reino a Israel? Eles queriam saber a respeito da segunda volta de Cristo. O Senhor respondeu em Atos capítulo 1, versículo 7, ele disse: não pertence saber a vocês nem os tempos e nem as estações que Deus para si separou, só pertence ao Pai. Então o próprio Cristo advertiu aos seus apóstolos, e o próprio Jesus, o próprio Paulo também falou em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1, não pertence a vocês os tempos e as estações. A nós, querido, pertence crermos, a nós pertence estarmos como as virgens prudentes, com a nossa lâmpada acesa, com as nossas vestes brancas e sempre vigilante, aguardando o noivo. A nós não pertence a designar datas. Então eu gostaria de falar com vocês sobre esse assunto, sabe por quê? Porque hoje é dia 8, né? Aquela profeta americana marcou, profeta não, falsa profetisa americana, aquela senhora americana, marcou que hoje, na verdade ontem, hoje e amanhã, haveria 3 dias de escuridão na terra, né? Os demônios
demônios seriam soltos, se deveria comprar velas não aromatizantes, velas brancas, de preferência não, deveria ser velas brancas, haveria, sabe, um planeta iria atravessar entre o Sol e a Terra, né? Haveria algo assim muito obscuro, demônios seriam soltos e algumas pessoas ressuscitariam. Queridos, quando a gente ouve isso, já sabe que se trata de uma falsa profecia, né? Já sabe claramente que se trata de uma falsa profecia. Infelizmente, algumas pessoas acabam acreditando e acabam sendo manipuladas. Quantas pessoas compraram velas, né? Quantas pessoas trancaram a porta? E ela dizia ainda mais: tranquem a porta, né? Não abram. Se algum familiar chamar, não abra, porque são demônios travestidos de familiares para enganar, para entrar em vossas casas. Querido, algo, sabe, sem pé e sem cabeça, sem nenhuma contextualização bíblica, sem nenhum sentido bíblico. É claro que a Bíblia fala que nos últimos tempos, né, lá em Mateus capítulo 24, haverá fenômenos. Joel também fala que haverá fenômenos no sol, fenômenos na lua, fenômenos que ocorrerão, mas fenômenos que antecedem o princípio das dores, antecedem a volta de Cristo, e nós cremos que quando esses fenômenos ocorrerem, a igreja já terá sido arrebatada, nós já estaremos com o Senhor na glória, e quem vai provar isso é quem ficar aqui na grande tribulação. Nós seremos resguardados. É isso que nós assembleianos cremos. Nós cremos no pré-tribulacionismo, nós cremos que o Senhor voltará, que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação, estaremos com o Senhor na glória. E eu vi muitos irmãos atribulados por conta dessa falsa profecia, por conta dessa falsa profetisa, e eu queria compartilhar com vocês algumas verdades a respeito disso. Por isso não saia daí, vai ser rápido, apenas para contextualizar e para trazer paz ao coração de alguns irmãos. Mateus capítulo 24, versículo 11 diz: surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Sabe qual é o mal dos falsos profetas? O mal dos falsos profetas são muitos. Os falsos profetas, eles acabam trazendo perturbação, eles acabam trazendo manipulação e acabam muitas vezes intimidando o povo de Deus. Falsos profetas desestabilizam a paz no coração de muitas pessoas. Falsas profecias perturbam a cabeça de muitas pessoas. Quantos irmãos sinceros, sabe? Gente sincera, gente piedosa, gente que crê, foi perturbado, sabe? Foi atribulado por conta dessa falsa profecia que acabou ouvindo e acabou perturbando o coração. Gente que ficou ansiosa, gente que ficou angustiada, gente que ficou atribulada. Em todos os casos, as falsas profecias acabam atribulando nosso coração, acabam perturbando. Por quê? Porque falsos profetas e falsas profecias, elas têm o princípio muitas vezes de querer manipular a nossa mente, de querer nos induzir ao erro, de nos induzir ao erro, de nos induzir a estarmos aflitos, perturbados, angustiados, sem paz na alma. Ei, deixa eu te dizer algo. Tem pessoas que acham que provar uma profecia é incredulidade. Não é. Provar uma profecia não é incredulidade. Averiguar uma profecia conforme as escrituras, analisá-la dentro da palavra de Deus, não é sinônimo de incredulidade. Não é que você é cru, não é que você é frio, não é que você é carnal, não é. Eu não estou dizendo que não existem verdadeiros profetas. Existem verdadeiros profetas. Eu não estou dizendo que não existem verdadeiras profecias. Existem verdadeiras profecias. Existem homens de Deus na terra, existem mulheres de Deus na terra, mas nós precisamos avaliar as profecias que são faladas dentro da palavra de Deus. Nós devemos analisá-la e, como a irmã Juliane falou, nós precisamos ter discernimento, sabermos se essa profecia ela está de acordo com as escrituras ou ela é uma profecia sem pé e sem cabeça. Querido, independente de quem fale, se ela estiver contrária às escrituras, nós devemos ficar com as escrituras. É por isso que 1 Tessalonicenses capítulo 5
do versículo 19 ao 21 diz: não instigais o Espírito, quer dizer, não afastai o Espírito, não apagai o Espírito. O Espírito precisa estar vivo na igreja. A igreja precisa provar dos dons. Nós somos pentecostais, nós cremos nos dons espirituais lá de 1 Coríntios, nós cremos nos dons espirituais, nós cremos no dom de profecia, nós cremos no dom de manifestação, sabe, dos feitos, maravilhas, no dom da fé, nós cremos no dom da variedade de línguas, no dom do discernimento de espírito, da palavra de sabedoria. Nós cremos, mas nós precisamos, não é porque cremos no dom de profecia que nós vamos crer em todo profeta. Não é porque nós cremos no dom de profecia que nós vamos crer em todo aquele que está dizendo, que está falando em nome do Senhor, que está falando algo, dizendo que foi o Senhor quem mandou ele falar, dizendo que foi o Senhor quem mandou ele dizer. Querido, a Bíblia diz: não apagueis o Espírito. Mas a Bíblia também diz: não desprezeis as profecias. As profecias verdadeiras, elas precisam ser honradas. Elas precisam ser abraçadas. Mas a Bíblia diz: examinai tudo, e retende o bem. Examinai, veja se essa profecia está de acordo com as Escrituras. A profecia que essa mulher falou dos 3 dias de escuridão, ela marcou, e todas as vezes que se marca, que se tem uma data para a volta de Cristo, ei, querido, descrê dessa pessoa, porque Deus não vai dar essa glória a homem nenhum. Nenhum homem vai adivinhar, vai acertar o dia que Jesus vai voltar. As grandes seitas do mundo nasceram disso. Se você estudar as grandes seitas, você vai ver que elas nasceram dessa tentativa de acertar o dia da volta de Cristo. E as grandes seitas, elas sempre tiveram seus profetas e são venerados. São considerados quase uma divindade no meio dessas seitas, que nós consideramos seitas, como o mormonismo, né? O mormonismo tem o seu profeta, Joseph Smith, né? Que ele diz receber uma revelação do anjo Moroni, que a Bíblia não cita em nenhuma parte esse anjo Moroni, do novo evangelho. A Bíblia diz que quem recebe, ainda que recebesse uma visitação de um anjo trazendo um novo evangelho, considerasse ele amaldiçoado, considerasse ele anátema. E Joseph Smith recebe. Então, olha aí, os falsos profetas. Isso ocorre especialmente nos Estados Unidos. Irmão, nos Estados Unidos tem muito misticismo, tem muita profetada, tem muita coisa que não presta. Vem de lá, certo? E o mormonismo nasce disso, certo? De um falso profeta. O adventismo nasce de uma profetisa chamada Ellen White. Quantas vezes Ellen White tentou marcar a volta de Cristo? Várias vezes ela deu datas precisas para a volta de Cristo. E quantas pessoas creram, venderam suas propriedades, se desfizeram de tudo, e nunca ocorreu, porque Deus não vai dar a homem nenhum essa glória de adivinhar qual é o dia exato da volta do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o próprio Jesus disse lá em Mateus capítulo 24 e versículo 36: nem eu sei, nem os anjos sabem, isso pertence ao Pai. Então todas as vezes que alguém vier com datas a tentar adivinhar, tentar acertar quando esses fenômenos vão acontecer, colocando data, precisando data, querido, ignora, nem escuta mais, porque já não é de acordo com a palavra de Deus. 1 João capítulo 4 versículo 1 diz: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E Jesus mesmo disse em Marcos capítulo 13 versículo 22: se levantarão falsos profetas, se levantarão falsos cristos, e farão sinais, e enganarão a muitos. Ei, falsos profetas também fazem sinais. A Bíblia diz que o falso profeta, Apocalipse capítulo 13, ele vai enganar as multidões, porque ele vai fazer sinais para atrair as multidões para o anticristo. Deixa eu te dizer algo: falsos profetas também fazem sinais. É por isso que Jesus disse lá em Mateus que na eternidade chegarão alguns para ele e dirão: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome nós fizemos maravilhas. E o Senhor vai dizer o quê?
apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Mas eles fizeram sinais. E sabe o que é que me preocupa na igreja evangélica? Sabe o que é que me preocupa muitas vezes na fé de alguns irmãos? É que nós somos induzidos muito mais pelos sinais do que pela palavra. Nós somos induzidos muito mais pelos sinais do que pela verdade. É por isso que a Bíblia diz que o falso profeta e o anticristo vai enganar, irmão, até os escolhidos. Por quê? Porque para enganar as pessoas não é preciso muita coisa não, é só fazer sinais. Se fizer sinais, pode falar heresia, pode falar, doutrinas falsas, pode blasfemar, pode pisar sobre a palavra, pode fazer o que for. Se fizer sinais, as pessoas correm, diz é um homem de Deus, é um santo, tá na unção, meu Deus, Deus é com ele, é só com ele tá a verdade, querido. Sinais seguirão aos que creem, sim. Sinais é para nos acompanhar, mas os sinais não são prova de que eu estou com a verdade. Jesus diz, Mateus capítulo 6, capítulo 7, surgirão falsos profetas. Jesus diz, e eles farão sinais, mas não vos deixais ser induzidos por ele, porque eles até operarão sinais, mas os frutos deles serão frutos podres. Verdadeiros profetas não são reconhecidos por sinais, verdadeiros profetas são conhecidos pelos frutos que produzem. Mateus capítulo 6, capítulo 7, Jesus disse isso. Os verdadeiros profetas são conhecidos pelos frutos. Jesus disse, vocês conhecerão a árvore pelo fruto. Não é pelos sinais que eles operam, não é pelos feitos que eles operam, é pelos frutos que produzem. Se é fruto de justiça, se é fruto de amor, se é fruto de integridade, se é fruto de santidade, irmão, tem muito canalha aí operando sinais, enganando os salvos, enganando aqueles que o Senhor alcançou. Tem muita gente aí operando sinais. E Deus permite essa turma operar sinais, Deus permite. Um dia eles vão se encontrar com o Senhor, porque quem sabe até Deus deu dons a eles, mas eles estão usando o dom não em favor da verdade, mas contra a verdade. Eles estão usando o dom para a sua glória, estão usando o dom para a sua exaltação pessoal, estão usando o dom para o seu enriquecimento pessoal, estão usando o dom, para o seu benefício próprio e não para a glória de Deus. A Bíblia diz, a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Às vezes eu tenho até medo de receber algo grande da parte de Deus, porque eu sei que a medida que eu receber é a medida que eu vou ser cobrado na eternidade. A Bíblia diz que haverá mais duro juízo sobre os líderes, haverá mais duro juízo sobre aqueles que exercem liderança, porque Deus deu muito a eles. Deixa eu te dizer algo em nome de Jesus. O mundo está cheio de falsos profetas, está cheio de falsas profecias. Gente é perturbada todo dia. Ei, crê na palavra, lê a Bíblia, se alimenta das Escrituras, examine quem está dizendo, veja os frutos de quem está dizendo, olhe para a vida de quem está dizendo, olhe para a conduta, olhe para o testemunho, olhe para a história, olhe para a aplicação da vida dele, para que você possa crer ou não naquilo que ele está dizendo. Em nome de Jesus, seja igual os bereanos. Atos capítulo 17, versículo 11. Paulo esteve em Tessalônica, depois foi para Bereia. E a Bíblia diz que Paulo estava na sinagoga ensinando, e quando os bereanos chegavam em casa, eles iam verificar nas Escrituras tudo que Paulo havia ensinado, para saber se o que Paulo havia falado correspondia com o que estava escrito. Ei, deixa eu te dizer algo em nome de Jesus. Nós crentes somos muito fáceis de ser enganados. É só alguém dizer, eu estou vendo, o Senhor está me revelando, o Senhor está me mostrando, a gente já começa a chorar, já começa a se emocionar, já começa, a glorificar. Tem gente que é, facilmente enganado, induzido por falsos profetas. Ei, creia na profecia, creia. Creia que existem homens de Deus na terra, creia. Mas não se deixe ser influenciado, não se deixe ser enganado. Pastor, o que é que eu faço? Como é que eu sei que a profecia é de Deus ou não?
Primeiro, ela tem que estar de acordo com as Escrituras. Ao ouvi-la, você precisa provar ela na Bíblia. Se ela estiver totalmente descontextualizada com a Bíblia, ignore, vá viver sua vida. Segundo, ela tem que se cumprir. E ela vai se cumprir no seu tempo. Não é eu que vou fazê-la cumprir, é Deus quem vai fazê-la cumprir. Se ela não se cumprir, ela não foi de Deus. Então, eu não preciso estar atribulado. Tem gente que recebe profecia e fica atribulado, sabe? Meu Deus, quando é que vai ser? E agora? Sabe, é verdade ou não é? Vai viver a tua vida, irmão. Se foi Deus quem falou, é Deus quem vai fazer. Se foi Deus quem profetizou, foi Deus quem usou aquela pessoa, é Deus quem vai cumprir. Tem pessoas que, sabe, às vezes recebem uma profecia, elas ficam loucas para fazer a profecia se cumprir. Então não é de Deus. É você que está fazendo ela se cumprir. Ela é de Deus quando Deus cumpre ela em sua vida e em sua história. Por isso, em nome de Jesus, não se deixem ser enganados. Nem toda profecia é de Deus. Existem profecias de Deus e existem profetas de Deus. Mas existem falsos profetas, existem falsos mestres, existem falsos líderes. E existem profetas, eu vou terminar aqui, que manipulam as pessoas, que aprisionam você. Todo profeta que quiser lhe manipular ele, todo profeta que quiser prender você a ele, tem até pastores que quer prender a pessoa a ele, sabe? Não solta a pessoa, não deixa a pessoa viver, não deixa a pessoa crescer, não deixa a pessoa desenvolver, sabe? Ele faz daquela pessoa um discípulo seu, não um discípulo de Cristo. Faz daquela pessoa, sabe, alguém preso a ele, preso a ela, e não ao ensinamento de Cristo, não ao senhorio de Cristo. Isso é um crime. Deixa eu te dizer algo em nome de Jesus. Toda pessoa que quiser prender sua consciência a ela e não a palavra, querido, eu tenho que prender você à palavra. Porque eu não vou estar com vocês 24 horas. Eu tenho que ensinar vocês a verdade, porque é a verdade de Deus que vai estar com vocês 24 horas. Eu não devo prender vocês a mim. O pastor Gessé nos ensina muito isso. Eu não devo prender vocês a mim, a minha história. Não. Eu devo ensinar vocês conforme a palavra, porque quem sabe daqui a um tempo você se mude, quem sabe eu vá para outra congregação, porque até 6 anos atrás eu estava na JUC, agora eu estou na Leste Oeste. Próximo ano a nossa igreja altera muito, eu vou estar em outro lugar, ou quem sabe vou continuar na Leste Oeste, a gente não sabe. E se eu prender vocês a mim, ao sair, vocês podem desmoronar, porque a fé de vocês estiveram presas a mim. A vida espiritual de vocês for alicerçada e edificada em mim, e não deva ser assim, deva ser edificada em Cristo. Tem gente, sabe, que tudo quer que o profeta opine, tudo quer que o pastor opine. Parece que ele perdeu a sua identidade, parece que ele perdeu a sua identidade pessoal, sabe? Ele perdeu a sua identidade pessoal. Ele vai comprar um ventilador, eu tô em frente ao ventilador, é só um exemplo. Ele tem que ligar para o profeta. Profeta, eu compro esse. Deus revelou a você que o ventilador que eu vou comprar, ele tem que ser branco, cinza, vermelho. O que foi que Deus falou com você? Irmão, Deus vai lá se meter num ventilador que tu vai comprar, irmão? Deus vai lá se meter num carro que tu vai comprar? Profeta, eu vou comprar um carro. Eu compro que carro? Deus te revelou aí? Querido, existem escolhas que são nossas. Senão Deus teria nos feito robô, marionetes, sabe, manequins para estar nos controlando. Não, Deus liberdade para nós fazermos as nossas escolhas e assumirmos as responsabilidades pelas escolhas que fazemos. Deus vai interferir em casos específicos da nossa história. Deus vai agir e vai falar em situações, sabe, bem particulares, em situações bem pessoais da nossa história. Aí Deus vai interferir, aí Deus vai falar, aí Deus vai usar pessoas, sabe, ou para nos repreender, ou porque a verdadeira palavra, ela repreende, ela exorta, ela consola, ela edifica, né? Ela não só exorta, ela não só edifica, ela não só consola, ela varia, né? Ela vai cumprindo as suas funções de acordo com aquilo que a gente está necessitando naquele determinado momento. Então, querido, deixa eu te dizer algo. Guarda teu coração. Se alimenta da palavra. Essa é a verdadeira profecia. Existem profetas de Deus. A Bíblia diz: não extigais o Espírito, não apagais o Espírito. Continue crendo, continue buscando. Se você deseja ser revestido dos dons, peça a Deus: Senhor, me revista dos dons, porque os dons é de Deus e Ele dá a quem Ele quer.
Senhor, eu quero falar em línguas, eu quero um dia ser usado em profecias, eu quero, Senhor, o dom, ó Deus, da palavra da sabedoria, eu quero o dom da fé, eu quero o dom do amor, Senhor, eu quero a operação de sinais, prodígios e maravilhas, me dá. A Bíblia diz, se você quer, você tem que pedir. Nós não devemos apagar o Espírito, mas é justamente por isso que às vezes a gente vai no outro extremo. Tem gente que crê em tudo e tem gente que não crê em nada. Ei, meu irmão, crente não é para andar em extremo. Não é para crer em tudo e também não é para não crer em nada. Crente é para andar no equilíbrio. É para andar no equilíbrio. A Bíblia diz, fazei tudo com decência e ordem. Nós somos para andar no equilíbrio. Nós fomos chamados para crermos na palavra, na profecia, crermos que Deus usa homens e mulheres na terra, mas também para provar, também para examinar, para saber se o Espírito é de Deus ou não é. Porque a Bíblia diz que se há falsos mestres, se há falsos líderes, se há o falso profeta, se a gente se deixar ser levado por tudo, um dia a gente vai ser enganado. E sabe qual é o ruim? O ruim da falsa profecia, do falso profeta, é que às vezes o prejuízo não vai para o falso profeta, vai para Deus. A pessoa fica decepcionada com Deus, não é com um charlatão que prometeu a ela e não se cumpriu, não é com ela mesma. Ela não fica revoltada com ela. Como é que eu fui tola? Como é que eu fui imbecil? Perdão a palavra, mas é a verdade. Como é que eu fui, tão inocente de se deixar ser usado, ser manipulado por essa pessoa? Não, ela fica revoltada com Deus. Aí descrê, sai da igreja, se afasta e dizia, Deus falou e não cumpriu. Que Deus falou e não cumpriu, irmão? Deus tivesse falado, ele tinha cumprido. Deus não falou e você foi enganado e achou que Deus falou e não se cumpriu porque ele não falou. Então, em nome de Jesus, calma teu coração. Falsos profetas, falsos mestres, falsos líderes vão sempre existir. Peça a Deus discernimento, peça a Deus sabedoria para você desprezar e ignorar os falsos e honrar os verdadeiros. A Bíblia manda honrar os verdadeiros. A Bíblia manda amar os verdadeiros. Como é que eu sei os verdadeiros, pastor? Pelo fruto. A Bíblia diz, pelo fruto os conhecereis. Fruto que produz. Fruto lá de Gálatas, capítulo 5, se não me engano. Fruto do Espírito, lá de Gálatas, capítulo 5. Fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão. Os 9 frutos do Espírito que estão lá. Se você vê fruto do Espírito em um homem que se diz de Deus, olhe e diga, realmente é um homem de Deus. Não se deixe só ser encantado por sinais. As igrejas neopentecostais, tá assim, Por quê? Porque se dá vazão aos sinais e se despreza a palavra. E lá se você vê, a maioria das pessoas que lá estão se deixam ser, qualquer coisinha se afastam, qualquer coisinha, se distanciam da igreja, se distanciam do Senhor. Por quê? Porque não estão lá pela verdade do Evangelho. Estão lá por conta dos sinais. Honre a palavra. Honre a verdade do Evangelho. Honre sua igreja que prega a palavra. Honre seu pastor que prega a palavra do Evangelho, que ensina, que ademoesta, ainda que lhe fira, ainda que lhe confronte, ainda, quantos irmãos, algum irmão mandou para mim esse vídeo, dessa americana aí, dos 3 dias de escuridão, e eu fui ensinar e ele ficava insistindo, mas pastor, irmão, você está vendo, irmão? Você está vendo? Eu estou lhe ensinando, você não quer aprender? Você quer continuar crendo nessa mentira, nessa bobagem? Então crê e espera, espera acontecer. Aí chegou o dia, pastor, tá vendo aí? Foi hoje. Não aconteceu nada. Bem que o Senhor falou, bem que o Senhor disse. Querido, abre teu coração, abre tua mente, não se deixe ser influenciado pelo erro e pelo engano. Vou orar por vocês. Eu prometi que essa live seria mais rápido, mas ficou tão gostoso, né? Eu quero orar por vocês. Agora eu quero mandar abraço. Um abraço ao Diácono Alderi, à irmã Elisete, esse casal abençoado que está nos acompanhando. A irmã Antônia, toda a sua família. Carlos André da Silva. Eu espero que você tenha sido edificado com essa palavra. Eu espero que tenha trazido luz ao seu coração. Tem gente que tem profeta particular, vocês sabiam? Tem pessoas que têm profeta particular, gente que mantém profeta, financeiramente,
particular. E eu não entendo como é que essas pessoas creem nisso, sabe? Querido, Deus, o pastor Gessé fala muito isso, né? Parece que essas pessoas alugaram Deus. Parece que essas... Ó, pastor Jeta, coisa boa tê-lo aqui. Verdade, correr à procura de milagres é comportamento de multidão e não de discípulos. É verdade, pastor Jeta. Tem pessoas, sabe? Tem pessoas que se deixam ser induzidas, influenciadas, manipuladas pelo engano. E eu não entendo como é que essas pessoas se deixam ser... Se tem as escrituras ali para ler, para estudar, para se alimentar, para se fortalecer. Eu vinha falando. Existem pessoas que sustentam profetas particulares, sabe? Especialmente pessoas bem-sucedidas, ricas, sabe? E profetas que só profetizam coisa boa para ela, né? Para eles, né? Profetas que só profetizam coisas boas para ele. Profeta Balaão só profetiza coisa boa, né? Só profetiza coisa boa, sabe? E o pastor Gessé diz muito isso. E tem pessoas que não têm discernimento para entender. Você acha que uma pessoa vai conseguir alugar Deus 24 horas? Para Deus estar revelando a ele tudo que está se passando na vida das pessoas, tudo que está se passando na... É só você olhar, querido. É só você olhar para os profetas da Bíblia, como eles eram usados em situações específicas. Você não vê Eliseu profetizando o dia todo, toda hora, todo momento, sabe? Você não vê Elias profetizando o dia todo, toda hora, todo momento, em qualquer circunstância. Você não vê. Você vê eles profetizando em situações específicas, em momentos estratégicos. Você vê Deus usando profetas como usou o profeta Ágabo, se eu não me engano, lá em Atos dos Apóstolos, para Paulo. Em um momento, sabe? É claro que Deus tomava aquele povo ali em profecia, mas não era 24 horas, todo dia, toda hora, e na hora que eu quero, na hora que eu estou precisando. Não é assim não. Não, o Espírito faz como Ele quer, Ele age da maneira que Ele quer. Cabe a nós termos discernimento. Senão, não haveria liberdade em nós. Se Deus, sabe, tivesse que escolher tudo por nós, tivesse que dizer tudo por nós, fazer tudo por nós, não haveria liberdade em nós, sabe? Seríamos marionetes. É claro que Deus vai nos falar em situações estratégicas, especiais, sobretudo relacionado à sua obra, sobretudo quando alguém tem um chamado específico para a sua obra, sobretudo quando se trata de um feito, sabe, maravilhoso na vida dessa pessoa, em alguma situação especial. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito. O Espírito de Deus testifica ao meu espírito quando algo é de Deus e quando não é, sabe? Se você tiver o Espírito de Deus, é claro, né? Se você tiver o Espírito de Deus testifica. Ele vai falando ao nosso coração o que é, o que não é, o que procede, o que não procede. Por isso, acalma teu coração. Fecha teus ouvidos para as falsas profecias. Meu povo perece, porque lhe falta conhecimento, né? A Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e crescer no conhecimento. Tem gente que só quer crescer na graça, só quer poder, só quer unção, só quer glória, só quer autoridade, só quer, sabe, meio descontrolado. A Bíblia diz que nós temos que ter, a Bíblia não, né? O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que nós temos que ter fogo na mente e fogo no coração. Fogo na mente, tratando-se do conhecimento, de buscar o conhecimento. E fogo no coração, tratando-se da nossa devoção, da nossa espiritualidade, da nossa vida de oração. Tem gente que tem muito fogo no coração, mas não tem fogo nenhum na mente, ou bem pouquinho fogo na mente, sabe? Não estuda, não lê, não busca, não quer participar de uma escola bíblica, não adquire um livro teológico bom para estudar, não busca um seminário teológico bom. Nós temos um, né, no nosso Ministério Canaã. Não procura ouvir mestres, líderes, gente que tem um conhecimento mais elevado do que o dele, sabe? Eu particularmente, esses dias, eu passo o dia ouvindo
não vou mentir, quando eu estou livre, né? Quando eu estou livre, quando eu não estou lendo, quando eu não estou estudando, quando eu não estou orando, eu vou escutar a live do reverendo Hernando Dias Lopes, eu vou escutar a live do nosso pastor Jessé Góes, eu vou escutar a live do pastor José Brandão, é um pastor que eu gosto também, vou escutar a live do pastor Napoleão Falcão falando sobre, sabe, a escatologia bíblica. Eu fico maravilhado e aprendo muito. Então, sabe, eu estou aprendendo, eu estou crescendo e reconhecendo que aqueles homens sabem muito mais do que eu e conhecem muito mais do que eu, então eu vou me sentar e vou aprender com eles. Preciso ter essa humildade. Nós precisamos ter essa humildade se nós não queremos ser enganados. Então, em nome de Jesus, busque conhecimento, busque fogo do Espírito, porque também nós somos pentecostais. Nós queremos fogo de Deus em nossa vida, unção do Espírito sobre nós, mas nós também queremos conhecimento, porque fogo sem conhecimento não opera de forma correta e não faz o corpo crescer de maneira ajustada, coesa e glorificando ao Senhor. Gente, deixa eu mandar um abraço aqui para quem está ligado, para mim orar encerrando, certo? Eu já me estendi demais aqui. Um abraço